Zum, zum, vapt, vupt, slipt, slopt. Passou e você nem viu. Carecas de saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Sou o professor Gus e hoje vamos falar da Oceania. Olha aí, né? Primeiro vamos entender, né, o que é o todo da Oceania. E você já prestou atenção numa coisa? Que geralmente a gente fala assim, quais são todos os continentes? E quando a gente fala em continente, a gente pensa em porção grandiosa de terra. Mas olha o nome desse continente, Oceania. Lembra o quê? Lembra terra ou lembra água? Justamente, lembra água, lembra oceano, lembra mar. Então é um negócio meio, sei lá, relativo. É como se a gente falasse que esse continente ele é composto por um grande território marítimo. E é justamente isso mesmo. Então, aqui começa aí uma explicação para tirar uma confusão que muita gente tem na cabeça. Porque quando você pensa em Oceania, geralmente você pensa na parte continental da Oceania, que é onde está a Austrália. No entanto, a Oceania não é só a Austrália. A Oceania, de fato, é um continente, né, oceânico. Porque a maior parte do território que a gente coloca como sendo território da Oceania é composto por territórios insulares, ou seja, por várias ilhas. E para ajudar, né, não são ilhas enormes, são várias ilhas pequenininhas. E por isso mesmo a gente cria ali territórios, né, de conjuntos de ilhas. Tranquilo? Então, a ilha maior ali próximo da Austrália vai ser a Nova Zelândia. Mas depois vão ter esses vários conjuntos e que lá no século XIX, conforme ocorreu o processo de colonização da Oceania, principalmente pela Inglaterra e pela França, foram divididas regiões, né, desses conjuntos de ilhas que compõem a Oceania. Então ficou definido o seguinte: a Micronésia, a Melanésia e a Polinésia, né? Então territórios que são conjuntos de ilhas, né, que compõem a Oceania. Eu não vou nem me arriscar a fazer um mapa aqui da Oceania, justamente porque não saberia colocar, né, exatamente aqui, de uma forma esquemática, todo esse conjunto de ilhas. Mas eu peço que você dê uma olhada lá no seu mapa, né, joga no Google, sei lá, vê no Mapa Mundi, onde está a Oceania, você vai reparar que a Oceania está onde? No hemisfério sul. Daí um detalhe que a gente vai ter que discutir com relação à Austrália ser um país do chamado norte rico, apesar de estar no sul do ponto de vista físico. Então, do ponto de vista físico, a Oceania está no hemisfério sul e a maior parte, né, do seu território está também no chamado hemisfério leste, então no oriente. Por que eu digo a maior parte? Porque tem algumas ilhazinhas que já vão estar para lá da linha do zero, né, da hora zero. Então, acaba indo para o hemisfério oeste. Tranquilo? Bom, visto que é muita coisa a falar da Oceania e que o seu vestibular não vai se importar muito com a beleza exuberante da Polinésia ou da Micronésia, o que vai cair mesmo são coisas aí relativas à Austrália. Daqui por diante a gente vai falar mais de Austrália, tá bom? Então, vamos seguir nessa história aí. Bom, vamos falar agora da Austrália então. Né? De Austrália você pode lembrar de um monte de coisa, você pode lembrar de deserto, você pode lembrar, se você tiver mais ou menos a minha idade, você vai lembrar do filme do Crocodilo Dundee, você vai lembrar de um monte de coisa legal, né? Do teatro lá de Sydney, que aparece em muitos filmes. Mas vamos lá. Primeiro, que a Austrália é o sexto maior território do mundo, quer dizer, é um país grandioso em termos de território, no entanto, né, existe uma grande dificuldade em ocupar todo esse território. Por quê? Porque a maior parte do território australiano é composto por desertos. E nisso, o que sobra? Sobra algumas regiões, né, que foram ocupadas aí ao longo dos processos históricos. Então, a maior parte é deserto e aí, justamente, vamos destacar aqui um aspecto físico que propiciou a ocupação. Questão da hidrografia. Se a maior parte do território australiano é composto por desertos, significa o quê? Né, que eu tenho ali regiões
áridas, propriamente de deserto, e outras que são as bordas de deserto, que são as regiões semiáridas. Bom, quando você pensa em semiárido, você pensa em uma região que ela não é completamente desértica, mas que ela está em processo de. Significa que em algumas épocas do ano chove nessa região e aí você tem a formação de rios, você tem a fertilização do solo e por aí vai. Bom, então quando a gente fala de hidrografia, a gente tem que pensar que alguns rios pela Austrália, eles não são perenes. Na verdade, há poucos rios perenes. Lembra o que é rio perene? Rio perene é aquele que está lá constantemente. Ao longo de todo o passar do ano, você vê o rio ali. Agora, um rio que não é perene, em certas épocas mais secas, você chega e você vê só a vala onde passaria o rio, mas você não vê água. Mas quando chega o período da chuva, você vê o rio correndo naquela região. Significa que some completamente a umidade do rio? Não, significa que alguma umidade que resta, ela vai ser guardada no subsolo. E aí, quando vem o período das chuvas, aí você tem, né, um reabastecimento das reservas do subsolo. E, portanto, o rio volta a correr por algumas regiões, tranquilo? Agora, são justamente nas regiões de rios perenes que ocorreu o processo de ocupação mais intenso. E aí o destaque vai para dois rios, né, muito importantes da Austrália, o rio Darling e o rio Murray. Ambos, né, eles formam uma mesma bacia hidrográfica que está localizada na porção sudeste da Austrália. Na verdade, centro e sudeste. E justamente ali é que ocorreu o processo mais intenso de ocupação humana no período aí da colonização da Austrália. Vamos seguir com essa história? Falar um pouquinho da população da Austrália, né? De novo aquela frase que é para a gente não esquecer a relação. Populoso, população absoluta, povoado, densidade demográfica. Então, país aí pouco populoso e pouco povoado. Então, a população absoluta pequena, de mais ou menos aí 21,7 milhões de habitantes, é mais ou menos o tanto de habitante que tem a Grande São Paulo, só para você ter uma ideia, né, do como é pouco o tanto de território que há lá. E por isso, justamente, a densidade demográfica também é pequena, também é baixa. 2,8 habitantes por quilômetro quadrado. Pouquíssimo, mas lembrando sempre que isso aí é uma média e, portanto, sempre tem os pontos de maior ou menor concentração. Então, nas regiões desérticas, partes mais centrais e a parte mais oeste e norte da Austrália, você tem lá os vazios populacionais, vazios demográficos, e na região sudeste, justamente, é onde você tem maior concentração populacional. É ali mesmo, próximo aos rios Darling e Murray, também ao litoral leste, que é por onde ocorreu o processo de ocupação no momento da colonização da Austrália, que acabou se estabelecendo, né, as principais cidades. Então você vai lembrar, por exemplo, da cidade de Sydney, né, uma cidade bastante relevante do ponto de vista político, econômico da Austrália. E você vai lembrar, por exemplo, também que Sydney não é a capital da Austrália. A capital da Austrália você vai lembrar de um macetezinho. Você vai lembrar, por exemplo, que quando você chuta um cachorro, o que acontece? O cão berra. Entendeu? Lembrou? Lembrou? Então você vai lembrar, não esquece essa frasezinha infame, e aí você vai lembrar que a capital da Austrália é Canberra, e não está na região sudeste. Canberra está mais ao norte, não é Sydney a capital, mas Sydney, sim, tem uma relevância aí como uma das cidades mais populosas e povoadas da Austrália, e por isso mesmo todo mundo lembra. É igual o gringo achar que São Paulo é a capital do Brasil. Entendeu a relação? Tranquilo? Vamos falar agora um pouquinho sobre o povoamento da Austrália. Bom, falar da Austrália ou da Oceania, né, com relação à questão do neocolonialismo, sempre é aquela referência de que a Oceania, e a Austrália sendo parte, foi a última região a ser conquistada, colonizada no mundo. Então, continente perdido, tem vários nomes que se dá aí, né, a questão da Oceania ou da Austrália como parte principal ali.
nesse processo de integração dos domínios geopolíticos das grandes potências? Bom, a Austrália, né, como uma grande parte também dos outros territórios da Oceania, sofreu colonização britânica, né, inglesa, isso principalmente aí no final do século XVIII e ao longo do século XIX. Lembrando que a Ásia já tinha sido conquistada séculos antes, também o continente africano, sem falar da América, que foi ocupada no processo do colonialismo, e não do neocolonialismo. Pois bem, e aí se você reparar agora nas datas, final do século XVIII e ao longo do século XIX, você vai ter que ter uma reflexão. O que está acontecendo na Inglaterra nesse período? Está acontecendo o processo da Revolução Industrial. Lembrando disso, você vai lembrar de outras tantas coisas que fazem parte desse processo. Por exemplo, poucas décadas antes das inovações que promoveram as grandes, né, mudanças da Revolução Industrial, você vai lembrar que já vinha rolando um processo de transferência da população do campo para a cidade na Inglaterra, né, e nos outros territórios lá do Reino Unido. E nisso, é claro, uma parte dessa população está migrando para cidades lá na Grã-Bretanha mesmo, outra parte desses camponeses está migrando, por exemplo, para os Estados Unidos, para a América do Norte. Outra parte vai migrar para outras colônias da Inglaterra, como é o caso da Austrália. Então, tanto populações inglesas, mas principalmente populações dos territórios dominados pela Inglaterra, mas populações da Irlanda vão migrar para a Austrália. Isso por quê? Aquela coisa do sonho de conseguir uma terra nova, um novo lugar para viver, um novo mundo. Então, quando começa o processo de ocupação da Austrália, vão para a Austrália principalmente irlandeses, para realizar o quê? Para realizar uma atividade que eles já faziam lá na Irlanda, que era criar ovelha. E aí lembra o seguinte, o que ovelha tem a ver com a Revolução Industrial? Você vai lembrar que o produto principal da primeira Revolução Industrial era a produção de tecidos. E tecido na Inglaterra, naquele período, era feito de lã. Logo, né, as criações de ovelha, de ovinos que vão se formar na Austrália vão servir justamente para produzir matéria-prima para o processo da Revolução Industrial que está acontecendo na Inglaterra. Então, faz os links, né, para você entender a dinâmica da divisão internacional do trabalho aqui. A gente está falando de uma colônia inglesa lá na Oceania que serve para gerar matéria-prima para a indústria que está rolando na Inglaterra. É exatamente isso que está rolando. Agora, você vai lembrar também que a região lá da Grã-Bretanha não tem muitos territórios propícios para a criação de gado bovino, né? Então, qual grande área servia para a criação de gado bovino, né, dentro da divisão internacional do trabalho? Por exemplo, sei lá, as 13 colônias da América, só que elas se tornaram independentes no final do século XVIII. E daí? E daí, então, que a Inglaterra precisa achar outros lugares para criar boi, né? Para quê? Para ter criação de boi, para ter carne, para vender carne para o mundo, principalmente para as áreas coloniais da própria Inglaterra. Na Índia, você tem o maior rebanho do planeta, só que os indianos consideram vaca um bicho sagrado. Então, lá não dá para matar boi. Então, faz o quê? A criação de boi no continente oceânico, lá na Austrália. Então, já no período colonial, a Austrália vai se destacar aí com a atividade pecuária, principalmente com bovinos e ovinos. Bovinos para ter carne, ovinos para produzir lã para indústria inglesa. Tranquilo? Então, esse foi o mote aí principal para conseguir ocupar, né, o território australiano e assim começar a formar ali nos núcleos de povoamento, as primeiras cidades. Você vai ver esse processo, né, essa atividade pecuária com uma certa relevância no filme que é um romancezinho, tal, é Hollywood. Mas já dá para ter uma ideia no filme que, ó, não dá para esquecer o nome, chama-se Austrália. Meu, não dá para errar, né? Tranquilo? E lá também nesse filme, aí vai aparecer uma questão que é bastante relevante, que, meu, de vez em quando vai cair no seu vestibular, poucas vezes caiu,
Mas é muito importante, do ponto de vista humano, entender o processo da questão dos aborígenes, assim como em outras várias regiões que foram colonizadas, seja na América ou em outros continentes, os nativos, eles sempre saem aí perdendo com o processo da colonização. Porque chega o colonizador, impõe um novo processo de ocupação da terra, uma nova economia, um novo sistema de divisão da terra, e é claro que o cara que está ali, como um índio, como um aborígene, ele vai acabar perdendo. Então o processo de colonização da Austrália reduziu muito a população aborígene, por vários motivos. Por conflito direto, disputa territorial, esse é um dos motivos. Outro, pelo processo daquilo que a Europa chamou de missão civilizatória. Então, no século XIX, especialmente, havia um consenso científico, baseado lá na teoria das raças, no darwinismo social, de que o modelo de sociedade de cultura europeia era o melhor do mundo. E que, portanto, a Europa tinha uma missão de difundir esse modelo para outras regiões, especialmente para as regiões coloniais, como é o caso da Austrália. E nisso você tem lá algumas ações europeias, britânicas, com relação aos aborígenes australianos. Entre elas, algumas missões religiosas que vão retirar as crianças aborígenes das suas famílias, para dar a essas crianças uma formação, uma educação cristã e baseada na cultura e nos valores europeus. E é claro que nesse processo você tem lá uma diminuição de população, populações que vão fugir, que vão abandonar seus filhos, que vão lutar às vezes ou vão diminuir a possibilidade de terem filhos para que os seus filhos não sejam roubados pelas missões europeias que vão se instalando na região. Bom, aí é uma questão como já houve aí na América, é um grande debate, a presença do colonizador diante do nativo, do indígena local. Tranquilo? Bom, vamos mudar um pouquinho o assunto para a gente continuar falando de população na Austrália. Bom, vamos falar agora do IDH da Austrália. O IDH da Austrália é o segundo melhor ou maior do mundo, então só perde para a Noruega. Lembrando que o IDH tem uma classificação que vai de 0 a 1 e o IDH da Austrália é 0,94, quer dizer, está quase batendo no 1. E o da Noruega é 95, então está ali também. Quer dizer o seguinte, quer dizer que há ali um alto padrão de qualidade de vida. Então é para isso que é mensurado no IDH. E lembrando, quais são os 3 critérios do IDH, que é a renda per capita, expectativa de vida e a educação. Então, renda per capita australiana, uma média daquilo que a população australiana ganha, seria próximo de 43 mil dólares por ano. Existem países, só para a gente ter um comparativo, em que as pessoas ganham aí 2 ou 1.000 dólares por ano, o que chega a ter números ridículos se pensar em termos de quantos dólares por mês. Então, a gente pega lá os piores IDHs, chega a ter coisa assim de $1 por mês. Ridículo. Bom, então aqui a gente está falando de uma população que tem uma renda alta, em média. Expectativa de vida. Então, aproximadamente aí 80 anos de expectativa de vida para os homens, 84 para as mulheres. Esse é um fenômeno mundial, essa diferença aqui entre homens e mulheres. No geral, as mulheres se cuidam mais, cuidam mais da saúde ao longo da vida do que os homens. E aí, no geral, os homens morrem um pouco mais cedo. Em países desenvolvidos, como é o caso, a diferença ela é pequena. Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, há uma tendência de que essa diferença fique maior, porque daí entram outros fatores que não só o cuidado com saúde, entra a questão violência, entre outras mais, ok? Expectativa de vida alta aqui significa o que também? A gente não está aqui o dado, mas a gente já falou que há ali uma população pequena
e há uma tendência em países desenvolvidos para que a taxa de natalidade e fecundidade sejam baixas. Então aqui também a Austrália sofre daquele problema do envelhecimento da população. Tranquilo? Com relação à educação, zero analfabetismo, ou seja, toda a população em idade de alfabetização está alfabetizada e a grande maioria da população adulta tem um alto nível de escolaridade. Quando a gente fala alto nível, significa que todo mundo no mínimo fez uma boa faculdade e que há uma grande participação daqueles que têm diplomas de pós-graduação, de especialização, ou seja, uma população bastante instruída e que, portanto, tem bastante capital intelectual para dispor ali seu trabalho no mercado de trabalho. Tranquilo? Bom, de linhas gerais, a gente tem aqui um panorama da população da Austrália. Tranquilo? Ficamos por aqui, galera. Um abraço.